Queridos irmãos e irmãs, aqui da Seja, caros internautas, amigos desencarnados, que Jesus possa nos envolver com a sua paz, que possamos todos estar de coração aberto para ouvirmos as palavras do Cristo nesses tempos de transição planetária em que o sofrimento tem batido a nossa porta. Quando o sofrimento bate a nossa porta, como nós nos comportamos? Quando o nosso companheiro ou a nossa companheira se dirige até nós e acaba um relacionamento, como nos comportamos? Quando nossos filhos faltam-nos para com o respeito, agem com ingratidão, aumentam o tom de voz, como nós, pais, agimos? Quando somos visitados por alguma doença, por algum transtorno psiquiátrico, como lidamos? Lidamos com revolta, com raiva, indignados porque isso está acontecendo conosco. Ah, nós não merecemos passar por isso. Deus está sendo muito injusto por me fazer sofrer isso que eu estou sofrendo. Será que ante a dificuldade, ao desafio, nós responsabilizamos o outro, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso companheiro, o nosso amigo? Como nós nos comportamos? Ou será que quando a dificuldade chega à nossa casa, nós somos acometidos por um grande desânimo? Nada faz sentido. Um vazio existencial toma conta do nosso coração e nós perdemos o ânimo. Não temos vontade de fazer nada. A depressão chega, pensamentos derrotistas e até pensamentos suicidas. Ou ainda, quando o sofrimento bate à nossa porta, ainda que as lágrimas caiam, ainda que por vezes fiquemos tristes, a resignação nos motiva a ficarmos em pé. Nós nos lembramos, ante a dificuldade, de que Deus é soberanamente justo e bom. Nós nos lembramos de que a lei de Deus é a lei da justiça. Como já nos dizia Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Se nós temos dentro de nós esta convicção de que Deus é soberanamente bom e justo, de que Deus não é parcial, Deus não age por capricho, prefere alguns filhos em detrimento de outros. Se entendermos isso, nós vamos entender também que se estamos sofrendo agora, se estamos passando por alguma dificuldade, a causa desse sofrimento há de ser justa, porque Deus não é injusto. Se estamos sofrendo, é porque fizemos algumas escolhas equivocadas. É porque nos comportamos e agimos de uma forma não esperada por aquele que nos criou. Às vezes nem temos consciência das causas. Quantas vezes será que nós paramos para nos perguntar:
por que é que eu estou sofrendo? Quantas vezes paramos para olhar para dentro de nós mesmos e fazer essa autoanálise sincera? Allan Kardec, no capítulo referido, nos faz esse convite: interrogai friamente a vossa consciência. Friamente, sem querer se justificar, sem querer achar que está com a verdade. Interroguemos a nossa consciência. Nos diz Allan Kardec, é possível que ao fazê-la, nós possamos identificar as causas dos nossos sofrimentos. Podem ser causas atuais, advindas desta existência, ou causas anteriores, resultantes de escolhas que fizemos em outras vidas, mas que pela graça do esquecimento do passado, nós não lembramos. Até porque muitos de nós, se lembrássemos do que fizemos em outras existências, talvez não conseguíssemos processar as tantas falhas que cometemos. Então, Allan Kardec nos convida a fazer essa reflexão. Será que esse sofrimento não tem a ver com as escolhas que eu fiz nesta existência? Será que esse relacionamento tóxico que eu estou passando, vivenciando agora, não está relacionado aos motivos que me levaram a unir a essa pessoa, a esse companheiro ou a essa companheira? Será que o que me motivou a me unir a ele ou a ela foi a minha baixa autoestima? Foi a projeção que eu criei? Foi o status que estar ao lado dessa pessoa me daria? O dinheiro? A beleza física? Em detrimento da união a partir do coração, do amor que brota naturalmente entre as almas. Será que a doença que eu estou enfrentando agora, com tamanha dor, tem a ver com as escolhas que eu fui fazendo ao longo dos meus anos, os excessos que eu tive, a indisciplina que foi tão marcante na minha existência, o câncer no pulmão por ter passado anos e anos fumando? Será que eu fiz escolhas equivocadas nesta existência e que me levaram a estar doente agora? Será que esses filhos nossos que nos desrespeitam, que aumentam o tom de voz, o fazem assim porque lá no início, quando estávamos os educando, não estávamos. Não colocamos limites no início, não dialogávamos com eles. Então agora é como se estivéssemos recebendo aquilo que plantamos no início. Mas digamos que tenhamos feito esta autoanálise e não tenhamos identificado as causas dos nossos sofrimentos nesta existência. Não consigo encontrar algo que justifique por que eu estou sofrendo tanto. Então, a doutrina espírita, a partir de Allan Kardec, nos esclarece. Somos espíritos imortais. Provavelmente essa existência não é a primeira nossa. Quantas e quantas vezes já reencarnamos? Se não conseguimos identificar as causas dos nossos sofrimentos nesta existência, esclarece-nos Allan Kardec, as causas deverão estar em existências anteriores.
Porque nós espíritas sabemos de que existe vida e muitas vidas além da morte. É o conceito da pluralidade das existências. Precisaremos reencarnar e reencarnar até aprendermos as lições ensinadas pelo Mestre. Enquanto não aprendermos, enquanto não vivenciá-las, precisaremos reencarnar para reparar as nossas falhas. É por isso que, quando uma criança de apenas 5 anos desencarna, a gente poderia dizer: mas como que essa criança desencarnou? Um materialista faria uma leitura desta forma: Deus foi muito injusto. Esta criança de apenas 5 anos não fez nada ainda nessa existência que justificaria ela sofrer o desencarne. Quando um adolescente desencarna por um acidente, mas como que esse adolescente desencarnou? Ele não fez nada nesta vida que justificasse que ele desencarnasse tão cedo. Nós não sabemos as escolhas que foram feitas em outras existências que poderiam justificar este sofrimento, a perda de um ente querido. Quantos e quantos de nós já tivemos um ente querido que já partiu, mas está perto? Então Allan Kardec nos esclarece: se estamos sofrendo, é porque ou escolhemos, ou fizemos alguém sofrer aquilo que estamos sofrendo. Não foi nesta vida, foi em outra, ou em outras, no plural. O sofrimento é um sinal para todos nós de que alguma coisa está errada. O sofrimento é um sinal para nós de que fizemos algumas escolhas equivocadas. Então poderíamos pensar: já estamos esclarecidos, enquanto espíritas, de que o sofrimento, a causa do sofrimento é justa, porque Deus é justo. Mas ainda que saibamos, ainda que tenhamos a convicção de que o sofrimento é justo, isso não vai impedir que por vezes fiquemos tristes. Isso não vai impedir que lágrimas caiam dos nossos olhos, que sintamos saudades. Isso não vai impedir. Mas aí vem o complemento, o segundo pilar da doutrina espírita. Se por um lado a doutrina espírita nos esclarece, por outro lado, a doutrina espírita nos consola. Porque ante o sofrimento, Jesus nos diz: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a exortação do Mestre, que está lá em João 16:33. É muito bem explorada por Emmanuel no capítulo 136 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier. Neste capítulo, Emmanuel nos faz lembrar todo o sofrimento, todos os sofrimentos pelos quais Jesus passou, ou pelo menos a maior parte. Jesus foi humilhado, foi incompreendido por aquelas pessoas da época, foi caluniado. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Judas o traiu. Pedro o negou 3 vezes. Toda aquela multidão que ia para o Monte das Oliveiras ouvir o Mestre, que consolava tão lindamente os corações sofridos, se voltou contra ele,
quando foi indicado para a crucificação. E foi crucificado injustamente. Imaginemos se fôssemos nós caluniados, se tivéssemos que pagar por algo que não fizemos, como nós nos comportaríamos? Não obstante todos os sofrimentos que Jesus passou, Ele nos disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa exortação do Mestre é muito oportuna, porque por vezes nós nos iludimos pensando que vencer o mundo é ter o melhor emprego, o melhor salário, o melhor corpo, poder, status. Absolutamente não é. A vitória real, é o título do capítulo de Palavras de Vida Eterna, é a vitória do Cristo. A vitória sobre todas as questões que são pequenas, que são materiais, que são mesquinhas. Jesus nos deixou uma grande lição. Ele olhou para todos aqueles que o traíram, que não o compreenderam, com compaixão. Perdoou todos, porque ele tinha a consciência tranquila. E ao final deste capítulo de Emmanuel, ele nos diz: quando a crise te visitar, lembra de Jesus, lembra do Mestre. Não importa a crise que estamos passando agora, uma crise na família, uma crise no trabalho, uma crise na própria casa espírita, não importa a crise que estejais passando, lembra-te do Mestre. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Mas não basta apenas ter bom ânimo. No capítulo 39 do livro Justiça Divina, também de Emmanuel, o mentor de Chico acrescenta: orai e trabalhai no bem. A oração nos ilumina. A oração nos faz entrar na sintonia com o Mestre e nos sentirmos mais leves. E nos sentirmos revitalizados. E o trabalho, por sua vez, nos aperfeiçoa, nos convida a um exercício diário de sermos melhores, porque é uma ilusão pensarmos que o fato de sermos espíritas ou simplesmente cristãos, católicos, protestantes, vai nos favorecer uma vida maravilhosa. Ah, eu sou espírita, tudo na minha vida acontece da melhor forma possível. Ah, eu sou católico, não tenho nenhum problema no meu trabalho, na minha família, vou todos os dias lá para a missa. Não. Jesus não disse que aqueles que o seguissem teriam prerrogativas, seriam melhores do que os outros. Não. Inclusive, no livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, um excelente livro, quem não leu vale muito a pena lê-lo ou relê-lo. Nós temos vários casos reais em que André Luiz, o instrutor Druso, vão mostrando para nós a aplicação da lei de causa e efeito, acompanhando alguns casos de algumas pessoas que estavam sofrendo naquele momento, naquela existência, e quando André Luiz e o instrutor resgatavam existências anteriores, percebiam que aqueles sofrimentos
eram justos, porque as escolhas feitas em vidas anteriores foram equivocadas. Então nós gostaríamos de resgatar o lindo caso de Adelino Correia. Adelino Correia era um trabalhador espírita. Diz André Luiz que ele era a fraternidade em pessoa. Ele adorava servir. Quando chegava logo cedo ao centro espírita do qual participava, ele acolhia todos aqueles que chegavam com um sorriso no rosto, esbanjando energias das mais elevadas. Muitos gostavam de procurá-lo para tirar dúvidas, para desabafar, para compartilhar. Diz André Luiz que quando ele falava sobre o Evangelho de Jesus, uma equipe de guias espirituais iluminados o instruía. E quando ele falava, era uma corrente mental doce que se instaurava no salão, e muitos daqueles que o ouviam se sensibilizavam com aquelas palavras que ele dizia do fundo do seu coração, de uma forma simples, mas tocante. Por essa breve descrição de Adelino, poderíamos dizer: a vida de Adelino deveria ser muito boa. Ele vivia lá na casa espírita, servindo. Era uma pessoa tão boa, tão acolhedora, tão servidora. Mas, quando André Luiz resgata a existência atual de Adelino, ele percebe que, não obstante Adelino fosse uma pessoa maravilhosa, um grande servidor, por trás tinha um grande sofrimento. Adelino, desde nascença, tinha a pele toda tomada por um eczema, vermelhidão, coçava muito. Ele vivia passando pomadas, mas achava até melhor ficar com mangas compridas para ninguém ficar perguntando: o que é isso? Por que você é assim? Sofria. À noite, sobretudo, deveria ser um grande sofrimento para ele, com aquela doença na pele. Soma-se a isso o fato de que sua querida esposa Laura o abandonou e abandonou a filha Marisa. Além de ter sofrido o abandono da própria esposa, ele estava desempregado. Ele morava com a mãe Leontina, com a filha Marisa, e ainda tinha adotado 2 jovenzinhos, Mário e Raul, que haviam sido rejeitados pelos pais. Vejamos essa situação de Adelino. Imaginemos se fôssemos nós, desempregados. O nosso companheiro, a nossa companheira tenha partido, deixado a filhinha de 10 anos, e ainda tivéssemos uma doença que tanto incomodava. Como será que nós nos comportaríamos ante tanto sofrimento? Na descrição e relato de André Luiz, fica muito claro: Adelino nunca reclamou. Adelino não se entregou ao desânimo, à tristeza, absolutamente. Estava todos os dias lá, na casa espírita, servindo, porque ele tinha fé de que aquela fase iria passar, de que ele tinha convicção de que ele não estava só, e realmente não estava. Uma equipe de espíritos estava o acompanhando. Se olhássemos para ele só naquela existência, diríamos: não tem como justificar tanto sofrimento. Ele é um homem bom, ele serve, ele ajuda. Mas quando André Luiz resgata a última encarnação dele, a gente entende. Na reencarnação passada,
ele se envolveu com a madrasta e, para se livrar do pai, ele o envenenou e depois ateou fogo no próprio pai para ficar com a madrasta. Por isso que naquela encarnação ele tinha a pele toda fervilhando. Possivelmente foi a sensação que o pai dele sentiu quando foi assassinado pelo próprio filho. Mas o bonito dessa história, cujo título do capítulo é Débito Aliviado, é que se Adelino tivesse se rendido à reclamação: eu não mereço essa doença, eu não mereço ter sido abandonado pela minha própria esposa, eu não mereço ficar desempregado. Imaginemos o quanto que a dívida dele ficaria maior. Ele vai precisar reparar o erro que fez e já está reparando. Veja que ele foi abandonado pela esposa. Ele destruiu um lar na outra vida. Mas quando nós trabalhamos no bem, quando abraçamos a tarefa por amor, como foi lido no início, servir a Deus com amor, com sinceridade, nós vamos amenizando os débitos que contraímos em outras existências, sem muitas vezes saber. Às vezes não sabemos. Mas é um sofrimento, uma angústia profundos, que tem que ter uma causa, e essa causa há de ser justa, porque Deus é justo. Que bom que Adelino não desistiu do trabalho. Quantas vezes, ante as dificuldades, nós desistimos do trabalho voluntário? Mas fulano, por que você não foi mais para a Seja ou para alguma outra atividade? Porque eu estava passando por uns problemas. Aqui é a casa do consolo. Estamos aqui para conversar, acolher, instruir. Não desista. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não façais como Henri. Henri é um outro caso real que está relatado no livro O Cavaleiro de Nimier, do Espírito Charles, psicografia da nossa querida médium Ivone Pereira. Henri se casou com Berthe. Morava numa aldeia no interior da Bélgica. Henri era apaixonado por Berthe. Era um amor de outras existências. Só aquela existência não seria suficiente para justificar a intensidade do amor que nutria para com Berthe. Berthe foi uma das encarnações de Ivone. Berthe o amava, mas não na mesma intensidade. Ainda assim, aceitou casar-se com ele e moravam na aldeia. Eis que, depois de 11 anos, após o casamento, um meio-irmão de Henri, Luiz, volta à aldeia. Ele tinha ido para a Alemanha estudar artes e ele também conviveu com Berthe na infância e era muito apaixonado por Berthe. Inclusive, eles tinham se planejado para se casar quando Luiz voltasse da Alemanha. Só que Luiz demorou demais para voltar da Alemanha. E Henri estava lá oferecendo amor. Berthe se rendeu a Henri. Mas eis que quando Luiz chega e percebe que o seu grande amor, Berthe, estava casada e com seu meio-irmão, ele tem aquele choque. Tenta fingir que está tudo bem, mas não consegue. Passa poucos dias na aldeia e resolve voltar. Só que quando ele resolve voltar, Berthe vai com ele. Berthe foge com ele e deixa o seu esposo Henri. Quando Henri cai em si, que foi abandonado pelo seu amor, entra no desânimo profundo. Todos os dias
saía para beber. Virou um alcoólatra. Não estava dando conta daquele abandono. Os pais, um padre, Padre Thomas, se preocupando muito com ele, o estimulou para que ele fosse para uma cidade, se encontrar com o conde e se oferecer a trabalhar no exército militar da França, porque ele era um militar, ele tinha todo o perfil. Ele, não, a minha vida não faz mais sentido, meu grande amor foi embora, e foi embora com meu irmão. Luiz era para mim um irmão. Mas depois de tanta insistência, ele está certo, eu vou. E quando ele chega à cidade de Bruges, andando pelas ruas, numa rua em particular, ele escuta uma mulher cantando. Ah, eu reconheço essa voz. Essa voz não me é estranha. Essa voz é de Bertie. Essa voz é de Bertie. E quando ele se aproxima de um transeunte, ele pergunta: o que está acontecendo ali naquele castelo? Aquela mulher está cantando. O homem que conversa com ele diz: ah, o senhor não está sabendo? É o casamento de Luiz, ele trouxe a noiva, estão se casando. Henri, que tinha saído da cidade para tentar reconstruir a vida dele, coincidiu de ter ido justamente para a mesma cidade em que Bertie estava se casando com Luiz. Ele voltou para o lugar onde estava hospedado e disse: eu preciso falar com Bertie, não posso deixar isso passar. E eis que ele foi ao palácio no outro dia. Luiz não estava em casa, e quando deu de cara com Bertie teve aquele susto. Henri, o que é que você está fazendo aqui? E Henri disse: eu vou matar você e Luiz. Bertie, muito ardilosa, manipuladora, sabia que Henri a amava muito, criou uma cena. Não, Henri, realmente eu errei, eu falhei, eu não deveria tê-lo deixado. Eu quero voltar para a aldeia com você. Eu não amo Luiz, não, eu amo você. Vamos fazer o seguinte: quando for de madrugada, você vem para cá e a gente foge, voltando para casa. Ele ficou todo animado, criou aquela expectativa de que iria reconstruir o seu casamento, e no horário acordado chegou lá ao palácio para levá-la. Mas quando chegou ao palácio estava tudo escuro, e aí ele começou a pensar: será que Bertie dormiu demais? Será que Luiz descobriu o nosso plano e fez alguma coisa com ela? Depois de algum tempo, ele entendeu que Bertie havia o enganado pela segunda vez. E quando ele se deu conta que tinha sido enganado pela segunda vez, ele deixou para lá aquela ideia de servir ao exército e voltou para a casa dos pais, ainda mais triste, depressão profunda. Os pais tentavam consolá-lo, sobretudo a mãezinha dele, mas ele já estava totalmente sem ânimo. De modo que certo dia, não conseguindo dar conta da dor que sentia por ter sido abandonado pelo grande amor, ele pulou de um precipício, suicidando-se. Diferentemente de Adelino, que mesmo sofrendo muito, continuou trabalhando no bem, continuou acreditando. Infelizmente, Henri não conseguiu e perdeu aquela encarnação. O espírito Charlie, inclusive, nos diz: se naquele momento que ele estava lá no precipício, ele tivesse feito uma oração simples, um pedido de socorro, com certeza os espíritos teriam o salvo e ele não teria se suicidado. A oração é muito importante. A oração nos permite estar perto dos benfeitores,
do anjo guardião, dos espíritos familiares que desencarnaram, mas que nos acompanham, que ficam felizes quando acertamos o passo e que se entristecem quando fazemos escolhas equivocadas. Que nós possamos valorizar a oração e o trabalho no bem, o trabalho voluntário, porque dificuldades nós teremos sempre e inúmeras, porque estamos aqui encarnados na Terra. Às vezes queremos vir para cá, mas aparecem tantas dificuldades, tantos desafios. Às vezes é o próprio companheiro, você vai de novo lá para a Seja. Às vezes é o filho, por que a senhora vive na Seja? Por que numa quarta-feira à noite você vai lá para o centro espírita? Por que no sábado à noite é um dia de ir para uma pizzaria, para uma doceria, para um restaurante? Por que você vai fazer um trabalho lá? Por que você vai pegar o seu domingo e vai lá para a FAP visitar o pessoal, em vez de estar assistindo ao Netflix? Quantas e quantas vezes nós escutamos isso de pessoas queridas, de familiares nossos, de amigos. Mas Jesus nos diz: tem de bom ânimo. Não nos cabe convencê-los a ser espíritas. Allan Kardec é muito claro, nos capítulos 25, 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 839 do Livro dos Espíritos. O espírita não deve ser um proselitista. A intenção não é convencer ninguém a ser espírita. O meu companheiro não é espírita, é católico. Tudo bem, não tem problema. O meu filho é protestante, não tem problema. Nós não vamos, diz Allan Kardec, não temos o direito de violentar as crenças dos nossos irmãos. Entretanto, nós não podemos abandonar o nosso trabalho no bem, porque não somos compreendidos por eles. Nós vamos respeitá-los. Não vamos convencê-los, vamos respeitá-los. Mas não deveremos, em hipótese alguma, abandonar o trabalho no bem. Mas não um trabalho por obrigação. Hoje eu preciso ir lá para o hospital da FAP entregar as mantinhas. Hoje eu tenho que ir no sábado à tarde cortar pão lá na cozinha da Seja. O trabalho não pode ser um fardo, não pode ser uma obrigação ou um simples ritual. Toda quarta-feira eu vou lá assistir palestra na Seja. Todo sábado eu vou assistir palestra na Seja. A ideia não é essa. Haroldo Dutra, no livro 7 Minutos com Emmanuel, comentando justamente sobre essa assertiva de Jesus, tem de bom ânimo, nos diz de uma forma muito bonita: quando abraçamos o trabalho por amor, quando abraçamos o trabalho pelo próprio trabalho, as nossas energias são revitalizadas. Nós temos mais força para lidar com os desafios, mas abraçando o trabalho por amor, estando ali na acolhida, no passe, no atendimento fraterno, em qualquer que seja a atividade, por amor, não por vaidade. Não fazer o trabalho para se tornar vaidoso ou um pouco mais vaidoso. Eu faço tantas atividades, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Se nós ficarmos nos gabando de tudo que fazemos, nós corremos o risco de ser como aquele senhor que foi orar no templo e ficou dizendo:
Olha, meu Deus, eu agradeço porque eu sou melhor do que esse daí, porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu dou o dízimo. Não. O trabalho deve ser feito com discrição e com amor. Porque nos diz Haroldo Dutra que quando nós trabalhamos por amor, nós nos tornamos instrumentos de Jesus, instrumentos em prol do bem. Espalhamos o bem sem perceber. Somos instrumentos de Jesus. E não nos esqueçamos, nós não estamos sós. Não estamos sós, não só por conta das companhias agradáveis dos encarnados, mas também não estamos sós porque temos os espíritos desencarnados que nos acompanham, que nos auxiliam, que sofrem quando nós sofremos, mas que nos acalentam, que nos dão bom ânimo. Então nós queremos deixar esta mensagem ante a dor, ante a crise, ante a dificuldade que surja. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo e não desista. Não desista de orar, não desista de trabalhar no bem, não desista de acreditar que se estamos sofrendo é porque merecemos. E se merecemos, não nos revoltemos, não nos desanimemos, mas tenhamos bom ânimo, hoje e sempre. Muita paz para todos.